irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Sou Guilherme Paz e estou aqui para mais um devocional Gotas da Palavra. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o capítulo 27 de Provérbios. Provérbios de Salomão, capítulo 27. Esse é um capítulo muito interessante, é um capítulo que traz um conteúdo muito relevante para os nossos dias e principalmente para essa geração, onde nós muitas vezes somos movidos por atitudes, movidos por movimentos, ideologias que nos levam a cometer certas coisas que não agradam ao Senhor, ou seja, falar algumas coisas, agir de algumas maneiras que não agradam ao Senhor. Então, por isso, um capítulo de advertências, de instruções, mais um capítulo carregado aí de direcionamentos para que a gente possa reavaliar a nossa conduta, reavaliar a forma que nós temos falado algumas coisas, ou a nossa postura no seio da família, no trabalho, enfim, na igreja, onde quer que nós estejamos. Precisamos ter esse cuidado com o que nós falamos, com o que nós pensamos e principalmente como nós temos tratado as pessoas à nossa volta, porque tudo isso tem um peso, ou seja, aquilo que nós proferimos, aquilo que nós decretamos, aquilo que nós demonstramos diante das pessoas que estão à nossa volta, tudo isso tem um peso diante do juízo e da justiça do Senhor. Então precisamos zelar e cuidar da nossa língua, da nossa mente e principalmente do nosso coração, a sede aí das nossas emoções. E olha que interessante alguns versículos aí para que a gente possa refletir um pouquinho mais. Capítulo 27, versículo 1, ele diz assim, olha, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Ou seja, aqui Salomão faz uma advertência com a questão da jactância, essa vanglória com relação ao futuro que nós não sabemos. Então não se gabar é não se vangloriar com o dia de amanhã, porque nós não sabemos. Podemos estar hoje muito bem, uma posição elevada na sociedade, e o amanhã nós não sabemos. Então nós não podemos nos vangloriar por algo que nós não temos o controle, ou seja, nós não controlamos o futuro, nós não sabemos de fato o que nos sucederá no dia de amanhã. Então tudo o que fazemos é pelo querer e pela vontade de Deus. Então se Deus quiser, amanhã eu farei algo. Se Deus quiser e permitir, amanhã eu construirei algo. É assim que nós baseamos a nossa fé. Então atenção a essa questão da jactância, da vanglória, para que isso não invada o seu coração. Outro versículo muito interessante, versículo 2: que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. Isso aqui é muito interessante. Hoje estamos vivendo numa geração onde jargões e um positivismo barato que tem instruído a sociedade a essa automotivação, mas sem uma base sólida. Ou seja, a automotivação, se ela não for baseada na palavra de Deus, ela é muito perigosa, porque ficaremos recitando que somos algo, que somos super poderosos, eu sou capaz, eu sou inteligente. Hoje existe um empoderamento barato que tem invadido o coração das pessoas, fazendo com que elas, ao invés de se auto-elevarem, estão se auto-dilacerando ou se auto-destruindo por essas afirmações que não são bem vistas aos olhos do Senhor. Então aqui ele diz, olha, que os outros façam elogios a você. Ou seja, então a glória, nós não precisamos ficar falando ela. Se estamos fazendo algo relevante, as pessoas vão reconhecer e vão nos elogiar e nos agradecer por isso, e que isso também não seja um motivo de nos envaidecermos. Ou seja, aqui ele fala contra a vaidade, contra essa arrogância, contra essa prepotência que pode nos fazer mal. Um outro ponto muito interessante ele traz logo em seguida, no versículo 3 e 4, onde ele diz: a pedra é pesada e a areia é um fardo, mas
a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Então aqui ele já traz uma mensagem direta ao insensato, ou seja, a insensatez é a tolice, falar o que não se deve, em momentos importunos, ou seja, não é o momento ideal, e o insensato ele é assim, ele age de forma inadequada em ambientes inadequados. Então guardar a língua, guardar o coração, isso nos ajudará. E para finalizar, ele vem no versículo 4 e diz: o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? A inveja é algo muito mal visto pelo Senhor, e nós temos que guardar o nosso coração para que não venhamos cair nessa armadilha de invejar o próximo, invejar as conquistas ou invejar a vida que o outro leva, sendo que nós somos chamados para termos todos nós uma vida plena e abundante no Senhor. E isso começa pela alegria de ver o outro bem e não invejando aquilo que ele possui. É isso, para não ficar muito longo aqui o vídeo. Que Deus abençoe. Aconselho que você leia o capítulo todo, porque ele todo servirá de instrução para ti, para sua vida e para sua família. Que Deus abençoe e até o próximo Gotas da Palavra.